Olá Brasil, eu sou o professor Flávio Machado, licenciado em Letras, e nesse vídeo eu quero comentar um pouquinho sobre a redação do Enem, quais os primeiros passos que você que é iniciante na produção de redação, no primeiro ano do ensino médio, no segundo, ou mesmo no terceiro ano, ou já se formou inclusive, mas não sabe nem como começar, onde iniciar os estudos sobre redação antes de começar a produzir um texto de fato. Produzir a redação não é simplesmente sentar, esperar uma inspiração mágica vinda do além e começar a escrever. Produzir o texto do Enem, eu te garanto, é esforço, trabalho e aprendizado em relação à fórmula. É um processo mecânico, natural, ele não exige criatividade, ele não exige esse esforço monumental, esse talento que parece que é inerte de escritor, não tem nada disso. Produzir um texto é um trabalho essencialmente árduo, é um trabalho de esforço. Acompanhe comigo então, hoje você vai aprender o básico sobre a redação e quais são os primeiros passos que vão vir aí, os segundos e terceiros, nas próximas aulas aqui no canal. Primeiro passo, antes de começar a escrever, de pensar em escrever, de colocar a caneta no papel, é responder a pergunta óbvia. O que é um texto dissertativo? O texto dissertativo ele existe só por si, ele não tem outro propósito a não ser avaliado, a gente quase não tem contato, sem demagogia nenhuma, a gente quase não tem contato com a dissertação no mundo real, fora do mundo acadêmico, fora do mundo escolar. É um texto que muito pouco circula no universo que a gente vive. Então você não vai encontrar um texto dissertativo num jornal, por exemplo, ou no Facebook, ou sei lá, num livro que você está lendo, isso não existe. É um gênero que existe só no ambiente escolar e ele é feito, meu caro amigo, com a intenção de te avaliar. Ele é feito para ver se você, para avaliar se você é aluno, meu caríssimo Pokémon, você tem as habilidades necessárias para escrever qualquer outro tipo de texto. Se você domina um certo padrão formal, se você sabe as regras básicas do que é uma dissertação, ele não tem mais nenhum outro objetivo que não seja esse. E isso implica na divisão do gênero que é o texto dissertativo argumentativo, que é o tipo de texto que a gente encontra na avaliação do Enem. Na avaliação do Enem a gente não tem um texto dissertativo puro. E o objetivo aqui do canal é treinar alunos, a princípio, para a redação do Enem. Quando concluídas as aulas, a gente vai começar a fazer vídeos sobre redações e outros gêneros textuais de concursos públicos, etc. Mas, por enquanto, só falando do Enem em específico. Então, veja, o texto dissertativo argumentativo do Enem, a redação do Enem, ela varia do texto dissertativo padrão, porque ela argumenta, e dissertar argumentando, é sim opinar. É tomar um posicionamento fixo, rígido e defender ele até o final do texto. Não é apresentar pontos positivos e negativos, é assumir uma posição. O que é importante em relação ao texto dissertativo argumentativo? Saber a estrutura formal, como que é a estrutura toda. Isso fica muito bem discriminado na competência 2 da avaliação lá da redação do Enem. Como é que o texto tem que se apresentar? Ele tem que ter quantos parágrafos? Você sabe? Quais são esses parágrafos? Para que eles servem? O que tem que ter dentro de cada um deles? Isso é estrutura. Você tem que lembrar também Você tem que lembrar também de manter a pessoa do discurso adequada. Eu prefiro particularmente fazer a dissertação argumentativa do Enem em terceira pessoa, embora ela admite, segundo o manual, é a primeira do plural. Eu acho muito perigoso, principalmente porque o aluno costuma misturar as pessoas do discurso durante os parágrafos. Não vale a pena. Quanto mais formal o texto, mais seguro é o processo. A minha ideia é montar um curso baseado na minha experiência em relação ao Enem. Já falei disso aqui outras vezes no canal. Eu fiz todas as avaliações junto com os meus alunos desde 2012. Então o método de redação que você está vendo agora no canal é um método muito sério que foi testado. Eu exibi meus resultados, eu nunca tirei nessas últimas redações todas, esses últimos 8 anos, né? Eu nunca tirei menos de 940. Então, é importante ter isso em vista para a gente poder seguir. Qual é o caminho mais seguro? Manter a linguagem formal. Funciona melhor do que qualquer outra coisa. E junto com a linguagem formal, junto com a estrutura formal, a terceira pessoa do discurso, linguagem padrão, evitar expressão idiomática, evitar uso de gíria, mesmo que você vai colocar entre aspas, evitar termos estrangeirismos, abrasileirados também, enfim, evita esse tipo de coisa. Ficou na dúvida? Na dúvida, não coloca. Frase feita, frase de impacto, dialogar com o leitor sem chance nenhuma. Tá? Metalinguagem também, não use. Quanto mais formal, melhor o seu texto. Você vai ter que assumir, já que dissertar argumentando é sim opinar, você vai ter que assumir um posicionamento, vai defender ele durante o texto inteiro. E esse posicionamento ele vai aparecer na sua introdução. No final da sua introdução vai ter sua tese. A gente vai ter uma aula aqui no canal só sobre tese. Tem algumas aulas antigas que já foram gravadas que estão aí. Está com pressa de saber o que é tese?
tá ansioso, não quer esperar sair a aula nova, pode acessar aí nas playlists antigas do canal, você encontra uma aula só sobre tese. Por fim, é lembrar de apresentar informações. Na próxima aula, que vai sair logo em seguida em relação a essa aula aqui, na próxima aula a gente vai falar sobre planejamento textual e eu falo um pouco mais sobre como apresentar as informações. Esse é um ponto muito delicado e cada professor diverge de um método para o outro. Eu crio um método que é sólido, que foi testado, 8 anos de redação no Enem, não é brincadeira e claro, como eu disse, sempre exibindo os meus resultados. E por fim, é preciso propor soluções. É preciso, na conclusão, apresentar soluções. Isso só na redação do Enem, a gente chama de proposta de intervenção. Ela tem umas regrinhas específicas também. Já tem vídeo sobre isso no canal, se você está com pressa, mas vai sair aula nova, conteúdo atualizado, com métodos atualizados e fórmulas para você logo, logo. Muito bem? Antes de encerrar, essa é a estrutura padrão de um texto dissertativo. A gente tem introdução, você vai colocar sua tese, seu posicionamento. Ela também é composta por contexto e conectivo. É só aguardar que vai vir uma aula só sobre isso. Depois a gente tem 2 argumentos que tem que informar, dar exemplo, apresentar o que o Enem chama no manual dele mesmo de redação de conhecimento das várias áreas. Ele tem que ampliar, mostrar o repertório sociocultural do aluno e se esse repertório ele está engajado com o texto. Tudo isso é avaliado. Tudo isso é avaliado. E por último, apresentar a conclusão com as propostas de intervenção, igual comentei. Essa é a estrutura padrão. A gente vai seguir, professor, mas tem gente que faz com 3 parágrafos de argumento e tira nota 1000. Tem, mas são pouquíssimos. A grande maioria fez com 4 parágrafos, 2 de argumento. Introdução, argumento 1, argumento 2 e conclusão. Se a grande maioria que tirou 1000 seguiu esse caminho, a gente vai seguir esse caminho também. E por fim, algo muito importante sobre a produção da redação é você ler outros textos. Eu vou falar isso muitas e muitas e muitas vezes aqui no canal. Ler outras redações é fundamental para acelerar o seu processo de produção de texto. Porque você vai assimilando as fórmulas, os conteúdos, a maneira de escrever e vai se adaptando e vai vamos dizer assim, vai absorvendo essa linguagem, que é a linguagem, como eu disse no início da aula, a gente tem pouco contato com ela, a gente tem mais contato, por exemplo, com textos jornalísticos do que com a linguagem da dissertação. Então, lendo outros textos, vai começar a absorver. E acho que essa é a parte mais importante para quem está começando agora. Você tem que ler pelo menos umas 2, 3 redações toda semana, sem falta. No site da plataforma da Scribs, está cheio de redação para você ler que outros alunos que acessam, que assinam a plataforma, enviaram. Elas estão todas corrigidas e comentadas. Para ler as redações e para acessar os temas e textos motivadores, não precisa pagar, não precisa ser assinante. É só digitar scribs.com.br/temas. Você vai encontrar lá uma variedade muito grande de temas e muitos textos produzidos pelos alunos nesses anos, nesse início aí, nesses anos iniciais de existência da plataforma Scribs. Leia muitas redações, leia 2, 3, 4, 5, pelo menos por semana, uma por dia se possível. Claro, você vai ler redações que tiraram 900 ou mais, 880 ou mais, 920 ou mais. Procure esses textos que têm nota alta para absorver aquilo que é positivo das redações e fique atento aos comentários dos corretores também. O que tem que melhorar, de repente vai sanar dúvidas, que são dúvidas que você, aluno, você, meu caríssimo Pokémon, já tem. E tem que sanar ainda, perfeito? Leia outros textos antes de começar a escrever os seus. Leia muitos. Começa agora, põe no seu roteiro de estudos, põe na sua agenda, cria um horário do seu dia ou vários horários por semana para ler outras redações. É sério, é muito, muito importante mesmo. Se você assistiu esse vídeo até aqui e gostou e vai fazer o download do material na descrição, não esquece de deixar um like e se inscrever no canal se não for inscrito ainda. Isso ajuda muito o desenvolvimento da plataforma e do canal aqui no YouTube e me faz sentir satisfeito para continuar produzindo conteúdo genuíno e de qualidade para vocês. E é claro, como sempre, bons estudos e até a próxima aula.